Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e certamente Deus o vai ajudar. Sabe que realmente tudo da nossa vida está sujeito a mudar e mudar para melhor. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que todos nós possamos vencer os desafios, as adversidades das nossas vidas e que todos nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. No programa de hoje nós estaremos com você por 60 minutos, onde hoje você vai descobrir a vontade de Deus para a sua família, que é o tema do programa de hoje, baseado no material disponível no nosso ministério, que é o livro Família Debaixo de Fogo, onde hoje o nosso convidado, o bispo Marcos Garrido, vai estar aqui no nosso programa e vai nos explicar qual é o papel do marido dentro de um casamento, dentro da família, qual é o papel da mulher como esposa, como mãe, e é no programa de hoje que você vai descobrir a importância de construir a sua família baseada nos princípios de Deus. Durante todo o decorrer do nosso programa, teremos disponível em rodapé o nosso número do WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco e nos enviar o seu pedido de oração, para que os nossos missionários, pastores, toda a nossa equipe possa registrar o seu pedido de oração. E no final do nosso programa, o bispo convidado do programa de hoje vai orar por você e certamente que algo de bom vai acontecer na sua vida. O nosso ministério, o Ministério Maná, disponibiliza muitas ferramentas de evangelização para que nós possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que nós agora vamos ficar por dentro, das muitas ferramentas de evangelização. A visão do Ministério Maná é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas para que nós possamos anunciar Jesus aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos nossos familiares. E hoje no programa nós vamos aprender uma ferramenta que é a ferramenta mais importante do nosso ministério, que são os grupos familiares. É o projeto dos grupos familiares, onde nós conseguimos entrar em regiões que nós ainda não temos a nossa igreja física. É com os grupos familiares onde você pode criar amizades sadias, você pode criar companhias que vai te levar até a casa de Deus, onde você vai lá ter amigos mais chegados que irmãos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Além de sermos um ministério, além de sermos a TV Maná Brasil, nós somos uma família. Você mesmo distante, sabe que você também faz parte da nossa família em Cristo, que realmente Deus ele causa encontros na nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter amizades que vai nos ajudar a enraizar em Jesus, na palavra e na igreja. E o objetivo do grupo familiar é isso, fazer com que você se enraize em Jesus, na palavra e na igreja. A parte mais importante de uma árvore não é o fruto, não é ali o tronco, mas sim as raízes da árvore. É de lá que vem o alimento, é lá nas raízes que mostra se uma árvore é bem tratada ou não. E para nós vencermos a nossa vida, o que vai definir o nosso sucesso são as nossas raízes. Decida ser alimentado pela palavra de Deus, decida andar com Deus, decida ter a sua vida guiada por Deus e certamente você vai ter bons frutos na sua vida. Uma família feliz, uma saúde em abundância, as suas necessidades supridas. Por isso eu exorto você a procurar o grupo familiar mais perto da sua casa. Se você ainda tem dúvidas, se você quer saber mais desse projeto, entre em contato com o nosso número do SOS ou também pode entrar no nosso site igrejamana.com.br, lá você pode adquirir mais informações acerca dos nossos grupos familiares. Nós agora vamos para o nosso momento musical e dentre momentos vamos receber o bispo Marcos Garrido, que vai nos explicar um pouquinho sobre a família. Então, fique agora com esse momento musical e já voltamos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar,
José é escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar, José é escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Nós agora vamos receber no nosso programa o Bispo Marcos Garrido, onde ele vai nos falar um pouco sobre a família. E Bispo, muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer o receber aqui. O prazer é todo meu e é um prazer também estar aqui nesse programa, entrar aí na sua casa, né? Pedir permissão, né, para entrar na sua casa, para a gente poder passar esses momentos aqui aos pés de Jesus, né? Eu acho que é esse o objetivo. Exatamente. E além de ter a companhia do Bispo, temos a companhia de todas as pessoas que nos estão acompanhando, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Nas muitas regiões. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está presente na vida de todas as pessoas, que é a família, Bispo. E algo muito importante que nós temos a passar para quem nos acompanha é que a família é um projeto de Deus, o que por vezes causa dúvida na vida das pessoas, né? Pensam que não. Com o passar do tempo, a família está banalizada, mas é um projeto de Deus. Exato. Talvez seja aí o principal engano das pessoas, né? Hoje a gente vê coisas estranhas acontecendo na nossa família. Existe uma força muito gigante, força política, cultural, intelectual, de provar para todo mundo que família não serve para nada, né? O mundo hoje está lutando para que essa ideia seja enraizada. Mas a verdadeira concepção da família nasceu no coração de Deus. Então, casamento, família é alguma coisa que nós temos que levantar o nível. Não é natural, é sobrenatural. A família é constituída por um homem e uma mulher. Só aqui nesse ponto, a gente já poderia ficar aqui 3 horas falando sobre isso. E nós vemos aí fora, né, nas notícias, verdadeiras aberrações, né? Homem casando com homem, mulher casando com mulher, gente casando com bonequinho na internet, gente casando com animais. Então, isso é uma verdadeira aberração. Mas
como eles dizem, né, é a situação. Então, quando um homem casa com um homem, não é um casamento, é uma associação, é um contrato. Quando uma mulher casa com uma mulher, não é um casamento pela ótica de Deus, é um contrato. Eles assinaram um contrato de companheirismo. Mas casamento não é assim. Casamento se dá quando um homem, né, diz a palavra de Deus, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aí está o início do mistério. Como é que pode duas pessoas ser uma só carne? Eles estão envolvidos num único só objetivo, têm um sonho de crescer juntos e não dá para fazer nada sem estar os dois na mesma ideia, né? Então, aí que é a beleza da ideia do casamento, né? Então, já de saída, casamento se faz com um homem e com uma mulher. Então, nesse casamento, nesse processo, existem vários papéis. Sim. O papel número 1 é do marido, né? Então, o que Deus espera do marido? Mas antes de falar disso, homem e mulher, como é que duas pessoas podem ser juntas? Não existe ninguém igual, né? O homem e a mulher, eu vou casar com uma pessoa que pense igual a mim, que não vai funcionar assim, as pessoas são diferentes. E aí que está a beleza do casamento. Pessoas diferentes, né, conseguem se dar bem, né? Nós temos um livro antes da família embaixo do fogo, que é Antes de Casar, Olhos Bem Abertos. O casamento, né, o namoro, o casamento, antes do casamento tem um namoro. O namoro serve para mim identificar uma pessoa que esteja, vamos supor, concordando comigo em algumas coisas, né? Então, se eu sou corintiano, né, não dá para casar com uma pessoa que torce para o Flamengo, até talvez dê, né? Mas eu vou procurar uma pessoa que tenha os mesmos gostos e interesses e que tenha o mesmo alvo. Qual é o meu objetivo de vida? Será que esse meu objetivo de vida pode ser acompanhado por essa pessoa que eu estou namorando? Então, eu lembro que quando eu casei eu não tinha nada e perguntei para minha namorada, o que você tem? Ela falou, eu tenho nada maior que o seu. Então, qual foi o nosso objetivo? Encher aquele nada com coisas que nós dois iríamos construir juntos. Então, nós tínhamos um alvo já de saída, construir uma casa, construir uma família, construir alguma coisa e decidimos fazer isso juntos. Então, casamento, além do amor, também é uma decisão, porque amor, além do que aquilo que a gente imagina, amor é uma decisão. Então, eu lembro, né, que nós buscamos a bênção de Deus. E aqui está outro problema, né? Muitas pessoas pensam que casamento é a organização daquela festa. E na cultura tem aquela parte da igreja. E para algumas pessoas aquilo não diz absolutamente nada. É simplesmente uma fotografia. Então, no nosso caso, né, naqueles que amam a Deus e querem ter a bênção de Deus na sua família, aquele é o ponto mais importante. Invocamos a presença de Deus nas nossas vidas. Aquelas pessoas que estão naquele ambiente não são pessoas qualquer, são testemunhas de Deus, que um dia lá na frente, né, eu posso chegar no céu e Deus perguntar, cadê a esposa que eu te dei? E alguém pode falar, sabe, Deus, eu acho que aquela não era minha esposa, espera um pouquinho. E aí ele chama todas as testemunhas, vai falar, ele por uma acaso falou que amava aquela senhora, ia ficar com ela até o final da vida? Sim, 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 sim. Então isso é o mais que suficiente. Então, casamento é uma decisão que nós tomamos frente à presença de Deus, num ambiente preparado para isso, onde invocamos a presença de Deus e declaramos com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa fé, que aquela é a pessoa que eu vou viver o resto da minha vida. Vou amar aquela pessoa acima da minha própria vontade, acima da minha própria vida. Então, qual é o papel do marido? O papel do marido é proteger a casa. E diz a Bíblia que, se for necessário, o marido tem até que morrer pela sua esposa. Assim como Jesus deu a vida pela sua igreja. Na Bíblia, Jesus é comparado como um noivo e a igreja é comparada como a noiva. E Jesus deu a vida pela sua noiva, que simboliza a igreja. Então, vai haver, quem sabe, um dia, um momento que eu tenho que dar a minha vida em favor da minha esposa. Mas Deus não pede isso para a mulher. Deus não pediu que a mulher tenha que dar a vida pela esposa, mas isso é uma condição que Deus pôs na vida do homem. E isso é muito importante.
porque também está escrito lá que eu tenho que amar minha esposa como se eu amasse a mim mesmo. Ninguém machuca a sua própria carne. Então, casamento é mais do que uma festa, casamento é mais do que fazer convites. Casamento é um compromisso de duas pessoas maravilhosas que vão decidir construir uma família. Uau! Outra coisa também muito importante que a Bíblia diz: não existe dois casamentos iguais na face da terra. Eu não sei quantos casamentos desde que começou a humanidade até agora, mas a Bíblia diz que assim como uma águia voando no céu e assim como uma serpente andando na areia do deserto, não há uma outra águia que possa voar no mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo caminho, no mesmo percurso. Não existe uma outra serpente que possa fazer o mesmo caminhar. E assim é a vida de um homem e uma mulher nessa terra. Algumas pessoas podem falar assim, sabe, bispo, eu tenho um exemplo de casamento, um casamento da meu pai e minha mãe, eu vou fazer exatamente igual. Eu vou dizer para você, não vai conseguir, porque a Bíblia diz que não existem dois casamentos iguais. Uau! Então, casamento também é uma aventura. Casamento é um desejo maravilhoso de estar junto com a pessoa amada. Então, a primeira coisa que um homem tem que ter é prazer nessa nova identidade. Então, a primeira coisa que o homem faz quando casa é deixar as amizades anteriores, né? Eu falo de mim porque é o único casamento que eu consigo entender é o meu, né? Quando eu casei, os meus amigos só honravam a mim. A minha esposa era uma intrusa que atrapalhou a nossa amizade. Então, o que eu fiz? Eu mudei de bairro, eu mudei de cidade, e eu e a minha esposa agora começamos a buscar amigos novos, amigos que nós conhecíamos os dois juntos. Então, começamos ali uma nova vida com novos amigos. E isso facilitou muito o nosso relacionamento, porque sempre lá atrás tem alguma coisa. Então, essa é a parte do homem. O homem também tem que tomar conta da sua casa e da sua família. Ele é responsável pela vida espiritual do casamento, pela vida espiritual da família. É responsabilidade do homem levar a sua casa e a sua família aos pés de Jesus. Se isso fosse executado por todos os homens, não existiria hoje nenhuma religião fora, né? Todo mundo estaria na igreja no domingo, todo mundo seria abençoado pelo poder de Deus. Mas sabemos que isso não acontece. Então, depois do casamento, vem os filhos. Então, o outro desafio, como é que eu vou educar o meu filho? Eu vou educar o meu filho aos pés de Jesus. Outra coisa tremendamente importante. Também nós temos que entender que no casamento existe uma hierarquia. Então, todo mundo acho que trabalha pode entender esse negócio de hierarquia. Quem já serviu o exército também pode entender esse negócio de hierarquia, né? Até mesmo na sociedade, no na governo, sociedade, tudo está debaixo de uma hierarquia. Sim. Né? Não tem ninguém, eu sou livre, ninguém tem a estar livre, todo mundo está debaixo de uma hierarquia. Então, na família, a hierarquia número 1, a primeira pessoa que manda deveria ser Deus, né? Então, numa família, primeiro Deus, depois, em hierarquia de Deus, vem o homem. E aí é meio complicado, a sociedade hoje, a mulher busca os seus direitos, e é evidente, não é porque o homem é mais importante que a mulher que ele é o primeiro na hierarquia. Não, é porque Deus decidiu assim. Ele tem que tomar as decisões, não pode existir num lugar duas pessoas mandando. Então, também não quer dizer que o homem não vai falar com a sua esposa, isso também não quer dizer que o marido não vai pedir opinião, os dois têm que falar, têm que planejar junto. Mas numa decisão conflitante, vamos para a praia ou vamos para a montanha? Vamos comprar um carro azul ou vamos comprar um carro amarelo? Numa decisão conflitante, o marido tem que tomar a decisão. E às vezes, porque o marido ama tanto a mulher, né? Ele queria um carro preto e a mulher quer um carro laranja. Então eu vou comprar e sai para comprar o carro preto. Mas quando ele volta, ele chega com um carro laranja. Então, parece que eu estou brincando, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque o marido ama a sua esposa. A regra número 1 do casamento é o marido fazer a esposa feliz. A regra de ouro no casamento é a mulher fazer o seu marido feliz. E nessa tentativa, Deus ordena a bênção, né? Depois, no casamento, existem a rotina.
Antes do casamento era apaixonite. Ai, desliga você, não desliga você, não desliga você, não desliga você. E era meia hora, desliga você e desliga você. E aquele desejo de estar junto, né? Eu lembro que para conquistar a gata, minha esposa, eu tive que enfrentar a sogra, o cachorro da sogra. A sogra ajuntava lixo a semana inteira, porque a gente namorava na escada. Então, a cada 5 minutos, ela descia com um saquinho de lixo. E eu falei, nossa, como essa casa tem lixo, né? Imaginei assim, né? Então, depois que eu casei, eu falei, pronto, agora eu estou com a minha esposa, minha namorada em casa. Então, quando dava a hora de terminar o trabalho, eu só queria estar em casa. Eu só queria estar junto com a pessoa. E eu reparei que no mundo não é bem assim. Eu trabalhava num lugar e tinha as pessoas que saíam no mesmo horário que eu, mas não iam para casa. E eu trabalhava junto com um homem e morávamos juntos, até no mesmo condomínio. E um dia a mulher dele perguntou, Garrido, por que você chega às 6 horas e o meu marido só chega à meia-noite? Eu não sabia o que responder. Eu falei, eu não sei, ele trabalha em outro departamento. E um dia fui perguntar, ei, fulano, a sua esposa me perguntou isso. Ele falou, Garrido, você acha que eu vou voltar para casa? Chegando em casa, meus filhos estão acordados. Eu vou chegar mais à tarde, porque assim meus filhos já dormiram. E ali, ó, tá vendo? Há quantas menininhas. Então, o que eu percebi? Que aquele homem não entende nada do que é casamento. Eu conheci a esposa daquele homem, conheci os filhos daquele homem. Uma mulher fantástica, filhos maravilhosos, mas ele não dava valor para aquilo que ele tinha de mais precioso na vida, que era a sua família. A família é uma herança de Deus, né? A família é algo precioso que nós temos que ter no nosso coração. E entendermos, né, que cada vez mais quando nós estivermos debaixo da vontade de Deus, nós seremos felizes. Exato. Até comparam que se nós estivermos realmente debaixo da vontade de Deus, vamos viver um pedaço do céu aqui nesta terra, né? Exato. E acredito que todo mundo que nos acompanha é o desejo do coração de todas as pessoas, né? Se por vezes tem pessoas que estão nos acompanhando, bispo, e pensa que uma família feliz está longe da realidade dessas pessoas. Há uma solução, né? Claro. Há um caminho, nós andarmos com Deus e entendermos que quando nós tivermos Deus em primeiro lugar da nossa família, da nossa casa, aí nós seremos felizes. A conversa tá boa, mas vamos fazer uma pausa musical. Aprendemos agora sobre o papel do marido, a importância de realmente assumir a autoridade, ser realmente o homem, o marido que vai guiar a sua família aos caminhos de Deus. E depois da nossa pausa musical, vamos aprender agora o outro lado da moeda, né? O papel da mulher. Mas não saia não saia daí. E fique conosco e você vai acompanhar qual é a importância de nós entendermos qual é o papel também da mulher. Então fique agora com o nosso momento musical e já voltamos. Chamado, predestinado pra vencer. E quando tudo está acabado, eles põem os olhos em Jesus. Existe um povo que foi chamado, predestinado pra vencer. E quando tudo está acabado, eles põem os olhos em Jesus.
olhos em Jesus, o Salvador. Se não me socorre, Jesus te ilumina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Tendo nele crido, fomos selados com o Espírito da promessa. Tendo nele crido, fomos selados com o Espírito da promessa. Pra louvor e glória deu-nos a sua graça, pelo qual nos fez escolhido. Pra louvor e glória deu-nos a sua graça, pelo qual nos fez escolhido. Tilamina, demos glória, Tilamina, demos honra, Tilamina, demos glória, Tilamina. E o brado de Júlia dizendo: Baba, wanangana wetu, Tilamina, wanangana walino Mihashi, Mwichileno Ngunda, Umanyiseno Tilamina Yesu. Sua, tumuhanganye neno, Sua, wewe nawo. Hanga neno, wiyawo, dalamwiya, umanyiseno Yesu, mama, Tilamina jetwe. Ese no me socorre, Yesu, Tilamina. E no programa de hoje nós estamos aprendendo sobre um tema muito importante que está sempre presente na vida de todas as pessoas, que é sobre a família. E hoje o nosso convidado é o Bispo Marcos Garrido, já é da casa, né? Já está aqui sempre na TV Maná Brasil, já é uma cara conhecida. E nós costumamos até brincar que todo mundo é filha da mãe, né, Bispo? É, Filho da mãe e filho do pai também. filha da mãe e filho do pai. Todos nós fazemos parte de uma família. Nós estávamos aprendendo na primeira parte do nosso programa sobre o papel do marido, o papel do homem dentro de um casamento. E agora nós vamos falar sobre o papel da mulher, porque não é só cobrar o papel do marido se por vezes a mulher não faz o seu papel como esposa e como mulher, não é, Bispo? Exato. E o que é que Deus espera de uma mulher dentro de uma família? É muito importante, né? Mas nós precisamos começar a entender assim. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Então, nós nascemos com um DNA espiritual no nosso coração de querer fazer parte de uma família. Nós queremos viver com uma pessoa, ter do nosso lado uma adjutora, né? Então, quando uma pessoa, um homem nasce, Deus coloca no coração dele alguma coisa relacionada àquilo que ele vai fazer no futuro. Ele nasce com uma posição de liderança, porque ele vai ser líder da sua casa e da sua família. Quando uma mulher nasce, Deus também coloca no coração dela um DNA espiritual para poder ajudar esse homem na sua chamada de ser marido. Então, no caso, quando uma mulher nasce, Deus coloca lá, o desejo diz que ela é uma adjutora, uma ajudadora do marido. Então, a beleza de ver que as mulheres gostam da casa, as mulheres gostam de fazer certas coisas, gostam de cozinhar, gostam de fazer... Por quê? Porque já é o DNA da pessoa. Há mulheres que não gostam, mas a grande maioria das mulheres parece que fica um negócio simples, fácil, né? Então, quando uma mulher nasce, ela também nasce com esse DNA. Então, de um lado de lá temos o homem, que seguindo a hierarquia, primeiro Deus na família, primeiro Deus, depois vem a autoridade máxima de um casamento, é o marido. A segunda em autoridade é a esposa, depois vem os filhos e depois vem todo o resto. Se você inverter essa autoridade, vai ter problema no casamento. Por exemplo, há pessoas que casam e levam a sogra para morar junto. E de repente a sogra assume a autoridade. Esse casamento está desfeito, ou seja, Deus não entra nessa casa. Por quê? Porque a autoridade máxima de Deus foi quebrada, foi rompida.
Um homem pode delegar essa autoridade para uma mulher se eles concordarem, mas uma mulher querer forçar e ser a autoridade máxima de um casamento sem a autorização do marido, ela quebra uma autoridade. É como se um sargento de um exército quisesse mandar no general. Então, a mulher nasce com o desejo de ajudar o marido. É tão interessante isso. Então, a Bíblia diz, né, que ela é uma adjutora e está submissa a seu marido. Essa palavra submissa fica um negócio muito pesado. Imagine, submissão quer dizer, eu vou ajudar o meu marido a cumprir a sua chamada, que no fundo é a chamada da esposa também, porque antes de casarem, eles se concordaram em muitas coisas. Bom, se uma mulher sabe que ela casou com uma pessoa que chega no horário, faz tudo por ela e é até capaz de morrer por ela, fica muito simples ser submissa a um marido desse. Sim. É tão interessante a gente entender isso, que as mulheres são submissas em amor, não é em autoridade. Então, a mulher vai lutar pelo sucesso do seu marido, a mulher vai orar pelo seu marido, a mulher vai fazer coisas com relação a que aquela casa tenha sucesso e tudo mais. Então, fica fácil o casamento. Ela vai ser uma adjutora. Antigamente, né, as mulheres não trabalhavam, quer dizer, não trabalhavam fora de casa, né? Minha avó não trabalhava fora de casa, minha mãe não trabalhava. Era uma maravilha, né? Os filhos, a qualquer hora, tinha lá a mãe à disposição. Era tão gostoso, né? Andar com a mãe, o pai chegava depois. Era uma festa maravilhosa. Ou seja, hoje, por causa de tantas situações, tantas circunstâncias, a mulher também tem que ajudar na parte econômica. Mas isso não dá direito de fazer certas coisas, não é? Chega uma hora, então, que o marido prospera e o marido pergunta para a mulher, você quer continuar trabalhando ou você quer vir para casa? E algumas mulheres falam assim, não, eu vou continuar trabalhando, agora nós temos dinheiro para contratar uma empregada ou qualquer coisa. Ou então a mulher fala, não, eu quero ir para casa. E mesmo assim contrata uma empregada, mas ela cuida da casa, ela leva os filhos para lá, leva os filhos para a escola. Ou seja, o dia a dia dessa esposa, dessa mulher, é um dia a dia tão produtivo como se ela estivesse trabalhando fora de casa. Ou seja, é tão importante as senhoras entenderem isso. Porque o que manda, né, o objetivo número 1 do casamento é o amor, lembra? A decisão que eu vou fazer de todo o meu coração, de todas as minhas forças, para que, no caso, uma mulher, que o meu marido tenha sucesso. E o marido, do outro lado, é uma decisão que eu tomei e vou usar de todas as minhas forças para suprir a necessidade desta casa, para suprir as necessidades espirituais dessa casa, para suprir as necessidades emocionais da minha esposa e da minha família. Então, num casamento assim, numa decisão dessa, Deus entra pela porta e vai habitar naquela casa. Quando Deus habita numa casa, né, o salário até pode não ser tão grande, mas as necessidades dessa família estão todas supridas. Por quê? Porque aquela mulher decidiu andar no caminho que Jesus estabeleceu para ela. Aquela mulher decidiu seguir aquele caminho, né? Que os outros até acham, nossa, mas eu não consigo fazer isso na minha casa. Outro dia um homem perguntou para mim, Garrido, como é que você consegue viver 40 anos com a mesma mulher? E ele estava no 7º casamento. E o que eu vou explicar para ele? Eu já sei. Lógico, eu pensei, deve ser um garoto, né? Apesar de ter quase 60 anos. Mas o que aconteceu com aquele homem? Ele não desligou a paixão. Quando nós decidimos casar, o homem e a mulher, a gente desliga a paixão, significa que eu não vou olhar para outras mulheres, eu não preciso olhar para outras mulheres. Eu decidi casar com essa mulher, ela é a mulher da minha vida. Então, Deus supre e coloca lá o desejo de querer estar com essa mulher, a mesma coisa a mulher. Então, fica fácil quando nós lembramos que casamento é uma decisão. Desliguei a paixonite, agora entra na rotina. Tem o lavar louça, tem o lavar a roupa, tem tudo isso. Um dia até nós brincamos, logo quando nós casamos, nós fizemos ali uma planilha. Então, fizemos assim, segunda e terça eu lavo o banheiro e passo o aspirador na casa. E a minha mulher ia fazer isso, mais aquilo, mais aquilo. Passado 15 dias eu não fiz a minha parte, a mulher também não fez a parte dela. E quando chegamos em casa, a casa estava uma montanha de roupa para lavar e tudo mais. Então nós sentamos, um olhou para o outro e falou assim, puxa, eu falhei.
E a minha esposa falou, eu também falei. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa? Daqui para frente não tem mais esse negócio, rasgamos tudo. E se você não fizer essa coisa por amor à minha pessoa, e se eu não te ajudar por amor a você, não precisamos fazer nada. E a partir daquele momento, até hoje eu lembro, eu nunca pedi para minha mulher passar uma roupa para mim, nunca pedi para minha mulher fazer a comida que eu gosto, porque isso não existe. Tudo que a gente fazia então dentro de casa era por amor. Eu chegava cedo porque eu queria estar com a minha mulher, se ela precisasse de ajuda eu estava lá, e a vida ficou mais fácil. Ou seja, eu não podia fazer coisas que não cabia a mim. E por causa de andarmos em amor, tudo ficou mais fácil. Então, limpar a casa foi uma coisa mais maravilhosa, ou eu ou ela, tanto faz. Lavar roupa, passar roupa, tanto faz. Não tinha problema nenhum, porque decidimos em amor que íamos fazer a nossa parte para aquele casamento dar certo. Para que a minha esposa se sentisse amada, satisfeita, feliz da vida. E a mesma coisa. Então tinha dia que a gente brigava. Ah, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço. Então, isso é casamento pela ótica de Deus. Isso é casamento pela ótica de Deus. Então, isso é o objetivo da senhora, decidir ajudar o marido a conquistar o seu espaço. Mas, ô bispo, mas e se o meu marido for aquele cara meio isso, meio aquilo? Bom, agora você está casado, né? Antes de casar, olhos bem abertos. Não, bispo, ele tem um defeito. Aliás, ele tinha esse defeito antes de você casar. Não, bispo, sabe? Ele dá uma risada estranha, mas quando você namorava, ele não dava essa risada estranha, dava. E você não analisou se podia ou não suportar essa risada estranha? Não, bispo, é que não tinha outro. Agora, então como a gente fala assim, agora aguenta. Então, um dia eu ouvi falar eu estava na porta de uma cerimônia religiosa, e fui convidado. E eu cheguei mais ou menos junto com a noiva, e a noiva estava muito nervosa na entrada da igreja. E eu vi ela falando assim para a mãe, mãe, e se não for essa pessoa? Mãe, eu estou nervosa, eu não sei se eu entro ali. E a mãe olhou para ela e falou assim, se não der certo, você para, qual o problema? Então, eu estou dando esse exemplo para você entender que o que eu falei antes não está batendo com o que o mundo está fazendo. Então, namoro é um espaço onde eu vou conhecer a pessoa e vou tomar uma decisão. E depois que eu tomo essa decisão, eu sei porque eu estou tomando essa decisão. Aquela pessoa foi casar com um objetivo. Se não dá certo, separa. Ou seja, aquele casamento não vai ter a presença de Deus, porque essa não é a ideia de casamento. Sim. Ela montou um circo, porque casamento, né? Casamento que não tem Deus é circo. Tem lá o palhaço do padre, tem lá o palhaço dos padrinhos, tem lá o palhaço de todos os outros, tem o palhaço do noivo e tem o palhaço da pessoa que está dizendo que é uma noiva. Por que eu estou falando assim? Desculpe, até não quero ofender ninguém. Porque um casamento sem Deus é uma palhaçada. Na realidade é isso. Os casamentos que não duram 3 anos, não duram 6 meses. Por quê? Porque já casaram pensando, se não der certo, se ele não fizer o que eu quero, se ela não fizer o que eu quero, a gente separa. Então, Deus nunca pode concordar com um casamento desse. O que você acha? Pois é. É sempre assim, Deus ele vai entrar aonde ele é bem-vindo. E tem pessoas que, por vezes, no casamento não entendem que nós precisamos chamar Deus para a nossa família, para que possamos ser uma família feliz, para que nós possamos ser uma família abençoada. Hoje nós, bispo, aprendemos sobre o papel do marido e o papel da mulher, não para trazer a condenação. Claro. Não para pensar, é algo muito distante da minha realidade. Nem pesado. Não, exato. É a coisa mais maravilhosa que existe. Exato, é nós entendermos, opa, se por vezes eu não estou fazendo, se por vezes eu não vi aquilo antes de casar, agora eu tenho que fechar os meus olhos e entender que Deus tem capacidade para mudar. Exato. E se não for para mudar, Deus vai nos dar sabedoria para que possamos lidar com as situações e juntos vencerem. Entramos no caminho de Jesus. Sim. E quando eu faço o caminho de Jesus, quando eu faço a vontade de Jesus, Ele vem e muda o seu marido, muda a sua esposa,
muda as circunstâncias do seu casamento. Exato. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical depois de termos aprendido um pouco mais sobre isso, né, sobre a família. E o bispo daqui a pouco vai orar por todas as pessoas que nos enviam os pedidos de oração. Acreditamos mesmo que o bispo vai orar, declarar bênção e proteção sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, e certamente tudo vai mudar e mudar para melhor. Nós agora vamos para o nosso momento musical. Não vamos sair daqui, vamos ficar esperando você voltar e já já nós voltamos. Então fique agora com o nosso momento musical. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Muita gente até diz que sua vida não vai para frente, mas tu não dás ouvidos porque acreditas em Deus. Os problemas virão, mas fica firme, firme em Jesus. Acredita que tudo vai mudar pra melhor e tudo mudará. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Unidos somos em Cristo e juntos andamos com Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, pois Jesus é a solução. Não pares, vai sempre em frente. Acredita que tudo vai mudar. Andando sempre com Cristo, tudo vai melhorar. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Nós agora vamos aprender um pouco sobre o que é fé, porque o bispo ele vai orar por você e acredite que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É que nem nós fazermos um bolo de chocolate sem chocolate. É bolo de qualquer coisa. Menos de chocolate. Menos de chocolate. E quando nós falamos sobre oração, em qualquer oração que nós fizermos e para qualquer assunto da nossa vida, não é, bispo? Sim. A fé é o ingrediente principal. Exatamente. E até nós chamamos, na nossa igreja, uma oração que chamamos oração da fé. Exato. Então, há vários tipos de oração. A oração do desespero, a oração do correio e tudo mais. Mas hoje eu vou orar com você e vou fazer a oração da fé, que simboliza, o que significa a oração da fé? Que eu vou receber agora, no momento que ora, que Jesus falou, né? Quando nós oramos, temos que acreditar que recebemos na hora da oração. É como se eu fosse pôr uma semente, né? Como se Deus colocasse uma semente no teu coração. Então, nós vamos orar e você vai declarar com a sua boca que você recebe a sua cura, a sua bênção e a sua libertação. Sim. O que é fundamental para nós entendermos que tudo aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez. Exato. Nós até comparamos, bispo, a fé como um braço. Isso. Que vai fazer o quê? Vai buscar nas regiões celestiais
aquilo que Deus já prometeu para a nossa vida. E ele já prometeu muitas coisas. Trazendo para a nossa saúde, bispo, o que é que Deus promete para a nossa vida, na nossa área da saúde, para as pessoas que nos acompanham e estão passando por problemas, enfermidades, por laudos médicos que as pessoas recebem, há uma solução? Sim, Jesus diz lá em Salmo 103:3 que Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Isso quer dizer que iniquidade está relacionado com a enfermidade. Nós podemos pedir para Deus perdoa as nossas iniquidades, porque a segunda parte do versículo da palavra dele é e Ele vem e cura e sara todas as nossas enfermidades. Para a área financeira também não é diferente, né? A mesma coisa. São Diz que promessas. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Se eu semear primeiro, eu vou colher. Então, quem semeia, colhe. É sempre assim. E é baseado nas promessas de Deus que o bispo vai orar hoje, para que Exatamente. realmente as pessoas possam entender. Não é no nosso acho, Claro. não é na nossa opinião, mas é debaixo da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, Deus ele pode cumprir na nossa vida, não é, bispo? Exatamente, exatamente. O bispo vai orar agora por todos os pedidos de oração, É não isso é? mesmo. Então, quem sabe você ligou, quem sabe você não ligou. Quem ligou, quem mandou o seu pedido, já deu um passo a mais de fé. Acredita mesmo que Deus vai fazer isso. Então, nós vamos fazer uma oração. Não é a quantidade de oração, não é 20 horas de oração, mas é como a gente ora. Por isso, explicamos antes que você vai fazer agora conosco a oração da fé. Então, se você puder pôr a mão no seu coração, né, no seu peito, fechar os olhos, se puder, nós vamos fazer essa oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu trago agora todas as famílias, os maridos que estão nos acompanhando, as esposas que estão nos acompanhando, os filhos. Trazemos, Senhor, todas as pessoas que estão nos vendo agora através desse programa. E falamos, Senhor, em existência, Senhor, que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que prospera. E por isso agora, diante do Teu trono, nós vamos tomar posse das bênçãos que o Senhor ordenou para as nossas vidas. Então aí na sua casa agora você pode repetir isso junto comigo. Querido Deus e Pai, Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tomo posse eu tomo agora, posse agora da minha cura, da minha libertação. Eu tomo posse, eu tomo posse do amor, do amor que eu preciso, que eu preciso para minha casa, para minha para família. minha família. Eu recebo agora, agora, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. E Amém. agora sou eu que oro. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a ação satânica. Eu quebro e paraliso toda a maldição lançada contra a família. Eu quebro toda a bruxaria lançada contra o marido, contra a área financeira. Eu desfaço toda a obra satânica da idolatria, da incredulidade, de toda a bruxaria lançada. Eu invoco agora o sangue poderoso de Jesus Cristo sobre as famílias que nos acompanharam, sobre aqueles que oraram, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E agora é guardar a semente. Exato, continuar louvando a Deus, acreditando. Exatamente. Fé não é negar o problema. Exato. Fé nós entendemos que mesmo dentro do problema, Deus já nos deu o poder para que nós possamos vencer toda e qualquer situação, não é, bispo? Exatamente. Fé não é um ato de heroísmo, né? Fé é uma Agora, certeza. você que orou, guarda essa oração, guarda essa semente. Como? Na segunda-feira continua acreditando, na terça-feira continua acreditando, na quarta procure uma Bíblia, procure uma igreja Maná próximo de você, entre no nosso canal, continue juntinho de Deus e a bênção vai vir na tua vida. Exatamente. Bispo, muito obrigada por estar Eu aqui que presente no nosso programa. Até uma próxima. O pessoal que está nos acompanhando na TV Maná Brasil pode ir e assistir o programa Libertação, não é? É isso. Toda quinta-feira às 20 horas. Nós temos toda uma grade, uma grelha de programação feita pensando em você, para que justamente você possa evangelizar usando todas as nossas programações, todos os nossos programas, todos os nossos conteúdos. Você pode entrar no nosso YouTube, no nosso canal TV Maná Brasil. Lá no YouTube você pode ver os muitos programas que já passou e por vezes você perdeu. Aí tinha um compromisso, não chegou a tempo do programa 60 minutos, já pegou o bonde andando, mas saiba que lá no nosso canal do YouTube está disponível para você, para que você possa rever, para que você possa evangelizar e anunciar Jesus a todas as pessoas. Me despeço de todos vocês, até o nosso próximo programa e sempre tenha um encontro marcado com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.